Vocês vão ouvir falar bastante sobre propriedade associativa e comutativa. Na propriedade associativa, eu vou associar, eu vou escolher os números que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu tenho aqui 13 mais 78 mais 7 mais 12. Nesse capítulo, nós vamos estar trabalhando com o quê? Cálculo mental. Se eu pego esses números do jeito que estão aqui, para poder fazer essa conta de cabeça na ordem que está aqui, vai ficar um pouco confuso. Então, eu associo, eu escolho quais números eu quero calcular. Então, olha só, eu sei que para poder fazer um cálculo mental, eu preciso trabalhar com números redondinhos, números que terminem em zero. Eu sei que o 13 mais o 7 vai dar 20. Então, eu escolhi começar pelo 13 mais 7, que dá 20. Então, eu associei os números que eu quis. E o 78 com o 12. Por quê? Eu sei que 8 mais 2 dá 10. Então, 78 mais 12 vai dar 90. Então, agora, eu escolhi, eu associei os números que eu quis. Agora sim, eu vou poder somar. 20 mais 90, 110. Propriedade associativa. Propriedade comutativa. O que significa comutar? Significa trocar. É quando eu troco os valores para poder facilitar a minha conta. Por exemplo, se eu, ao invés de 25 vezes 4, eu trocasse 25, eu ia colocar 50, que é o dobro. Então, o 4, eu teria que colocar o inverso, a metade. Eu troquei. 25 vezes 4 é a mesma coisa que 50 vezes 2. Um número eu dobrei e o outro eu dividi por 2. Por quê? 25 vezes 4 dá 100, só que 50 vezes 2 também dá 100. Então, eu fiz uma troca, eu comutei, eu troquei. E aí, eu consigo deixar a minha conta mais fácil, pelo menos esse seria o objetivo. 50 vezes 2 dá 100, que vezes 7 dá 700. Questão 1. Então, aqui, o que que eu vou associar? O que que eu vou escolher? O 81 com o 9, que dá 90. E o 45 com o 15, que dá 60. E aí, 60 mais 90 dá 150. Letrinha B. Eu sei que 5 vezes 2 dá 10. Então, 50 vezes 20 vai dar 1000. E aí, eu faço 1000 vezes 78, que vai dar 78.000. Resposta da letra B. Letra C. Se eu somar 1,27 com 3 centésimos, então aqui eu tenho 1,30, mais os 5 décimos, que eu vou ter 1,80, 1,8. Letrinha D. Aqui no caso, se eu fizer 1,5 vezes 2, dá 3. R$1,50 vezes 2 dá 3. E aí, eu copio o vezes 7. 3 vezes 7, 21. Letrinha E. Nesse caso, eu vou escolher quem, então? O 0,2 vezes o 5. Por quê? 0,2 é o mesmo que 20 centavos. 20 centavos vezes 5 dá R$1, ok? Aqui no 3,5 vezes 4, eu vou escolher a propriedade
comutativa. Eu vou comutar, eu vou trocar. Olha só que interessante o que eu vou fazer. Eu vou trocar o 3,5 por 7, que é o dobro, e vou trocar o 4 por 2, que é a metade. Então, isso daqui, ó, eu estou na propriedade comutativa. E aí, multiplicando tudo, vai dar 14. Letrinha F, eu vou escolher as frações com denominadores iguais. Então, eu vou calcular o 1,5 com 1,5 e o 3/4 com 5/4, ok? 1,5 mais 1,5 dá 2,5, 2 meios, que é igual a 1. E o 3/4 mais 5/4 vai dar 8/4, que é igual a 2. Então, eu tenho 1 mais 2, que dá 3. A resposta da questão F. Questão 2. 45 menos 13 é a mesma coisa que 13 menos 45? Bom, 45 menos 13 dá 32. E 13 menos 45 dá menos 32. Se eles são números idênticos, mas com sinais diferentes, então eles também são diferentes, não é a mesma coisa. 18 dividido por 6 é a mesma coisa que 6 dividido por 18? Bom, 18 dividido por 6 é 3. E 6 dividido por 18, hein? 6 é menor do que 18, acrescenta um zero e uma vírgula. 18 vezes 3 dá 54, sobra 6, acrescenta um zero, e vezes 3, ou seja, dá 0,33333, decimal infinito. Completamente diferentes, né, gente? Então, pelas respostas anteriores, a propriedade comutativa pode ser aplicada à subtração e à divisão? Não, não pode. Não posso trocar a ordem aqui dos cálculos, porque se eu trocar a ordem dos cálculos, eu troco o resultado. Aqui na propriedade distributiva, como o próprio nome fala, distribuir. Então, ele distribuiu a quantidade de quadradinhos de um lado vezes a quantidade de quadradinhos do outro. Só que aqui, ele fez um deslocamento. Por exemplo, 6 vezes 5 é o objetivo. Ao invés de colocar direto 6 e 5, o que ele pensou? O 5 é a mesma coisa que 2 mais 3, concordam? 2 mais 3 dá 5. Então, 6 vezes 2 mais 3 é a mesma coisa que 6 vezes 5. Só que o 2 mais 3, ele colocou aqui, ó, 2 de 2 colunas azuis e 3 de 3 colunas vermelhas. E aqui do ladinho, a gente tem 6 quadrados. Aqui em cima, a gente tem 2 e 3. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 12 mais 18 dá 30. E 6 vezes 5 também dá 30. Nesse outro caso, é semelhante, ó. 6 vezes 3 mais 2. Tem 6 quadradinhos na coluna. E na linha tem 3 e 2. 6 vezes 3, 18, tem 18 quadradinhos azuis, e 6 vezes 2, 12, tem 12 quadradinhos vermelhos. 18 mais 12 dá 30, e 6 vezes 5 também dá 30. E aí, tem uma terceira opção, ó.
Ao invés de colocar 6 aqui do lado, ele colocou 3 e 3. Porque todo mundo concorda que 3 mais 3 dá 6. E aqui em cima tem 5. Então, isso daqui é a mesma coisa que 6 vezes 5, que dá 30. E se nós fizermos 5 vezes 3 dá 15. E 5 vezes 3 dá 15 de novo. Aí, 15 mais 15 dá 30. Então, várias maneiras de distribuirmos os cálculos, propriedade distributiva. Aqui no exercício C, olha só, nós temos o retângulo ABDC, ok? Então, nós temos que explicar a propriedade distributiva aqui. Bom, quantos quadradinhos eu tenho aqui do lado? Ah, eu tenho 3, então, eu vou pôr o 3 aqui. E aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadradinhos. Então, eu sei que 3 vezes 6 dá 18, tem 18 quadradinhos no total. Só que eu não quero colocar o número 6, por quê? Eu tenho 2 amarelos e 4 azuis. Então, ao invés de 6, vamos colocar 2 e 4. 3 vezes 2 dá 6, 6 quadradinhos amarelos. E 3 vezes 4 dá 12. 12 quadradinhos azuis. 6 mais 12 dá 18. E 3 vezes 6, né? Porque 2 mais 4 é 6, também dá 18. Próximo retângulo, EFHG. Aqui em cima eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. E na lateral, eu tenho 1, 2, 3. Só que eu tenho um verde e 2 roxos. Então, ó, 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes 2 dá 10. 5 mais 10, 15, total de 15 quadradinhos. Questão 1, calcule as duas expressões comparando usando símbolos de igual ou diferente. Então, olha só, nós resolvemos sempre o parênteses primeiro, certo? 10 menos 2 dá 8. Então, eu tenho 5 vezes 8, que dá 40. E aqui, ó, 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 2 dá 10. E 50 menos 10 também é 40, então, aqui é o sinal de igual. Letrinha B. 10 menos 7 dá 3. 8 vezes 3 dá 24. 8 vezes 10 dá 80. E 8 vezes 7 dá 56. 80 menos 56 dá 24. Respostas iguais. Letrinha C. 50 menos 20 dá 30. E 30 vezes 4 dá 120. 5 vezes 4, 50 vezes 4 dá 200. E 20 vezes 4 dá 80. 200 menos 80 também dá 120. Então, aqui também são iguais. Próximo exercício. 4 mais 8 dá 12. 24 dividido por 12 dá 2. Aqui resolve primeiro as divisões. 24 dividido por 4 dá 6. 24 dividido por 8 dá 3. 6 mais 3 dá 9. E aqui tá dando 2. Ou seja, a propriedade distributiva aqui não foi válida. Então, aqui é diferente. 4 mais 8 dá 12. Dividido por 2 dá 6. 4 dividido por 2 dá 2, e 8 dividido por 2 dá 4. 2 mais 4 dá 6, então, aqui são iguais. Letrinha C. 6 menos 3 dá 3. 36 dividido por 3 dá 12. 36 dividido por 6 dá 6.
E 36 dividido por 3 dá 12. 6 menos 12 dá menos 6. São diferentes. E letrinha D, 6 menos 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui são iguais. O que que a gente percebe aqui? Eu tenho duas com sinais iguais e duas com sinais diferentes. Ou seja, a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração só é válida quando os números que estão entre parênteses vierem antes da divisão. Reparem que nas letras B e D, o resultado entre parênteses aparece primeiro e a divisão depois. Tá vendo, ó? Já nos itens A e C, foi ao contrário. O parênteses aparece depois do sinal da divisão. Então, nesses casos, o resultado deu diferente. Então, ela só é válida quando os parênteses forem antes da divisão, ou seja, no nosso numerador.